Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor e a fé de Maria estejam conosco. Hoje, as duas passagens das Sagradas Escrituras contidas na liturgia da Igreja, à primeira vista parecem não ter ligação nenhuma, mas, na verdade, elas se juntam de forma profunda e nos convidam a uma verdadeira conversão. Temos o chamado de Abraão em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9, e a exortação de Jesus sobre o julgamento em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Deus não apenas chama, ele exige uma ruptura. Abraão é convidado a deixar o conhecido, o lugar seguro, para embarcar em uma jornada de fé pura, rumo a um destino desconhecido, confiando unicamente na promessa divina. Abraão não questiona, ele simplesmente obedece a Deus. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Essa obediência, irmãos, incondicional de Abraão é o cerne da sua fé. Deus promete fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e engrandecer seu nome. E o mais importante, Deus diz a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão é chamado para ser um canal da bênção de Deus para toda a humanidade. Nessa passagem somos lembrados que a fé não é estática, não é uma fé parada que não se move. Não adianta dizer que crê e não fazer nada. A fé é movimento, é saída, é confiança. Muitas vezes somos chamados por Deus a sair de nossas zonas de conforto, a abandonar velhos hábitos, a perdoar, a amar, a servir. É o chamado à santidade que ecoa em cada um de nós. Como Abraão, somos convidados a construir altares ao Senhor onde quer que nós estejamos. Ou seja, a viver uma vida de oração e adoração em todos os momentos, reconhecendo e testemunhando a presença de Deus em cada passo nosso. Agora, voltemos os nossos olhos para o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus. Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Jesus nos adverte severamente sobre o perigo do julgamento alheio. É a famosa parábola do cisco e da trave. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Quantas vezes somos rápidos em apontar os defeitos dos outros, as falhas de nossos irmãos e irmãs, enquanto somos cegos para as nossas próprias imperfeições, para os nossos próprios pecados, que muitas vezes são muito maiores do que aqueles que estamos vendo. Quantas vezes, olhando para o irmão servindo na igreja, pensamos: nossa, eu poderia fazer melhor. Julgar, irmão, é usurpar um papel que pertence unicamente a Deus. Somente Ele conhece os corações, as intenções e as lutas de cada um. Jesus nos convida a remover a trave dos nossos próprios olhos primeiro. Isso significa um trabalho contínuo de conversão pessoal. O reconhecimento de nossas fraquezas, da busca pela graça de Deus para nos purificar e para nos santificar cada vez mais. Essa pregação que faço aqui todo santo dia não teria sentido nenhum se eu achasse que fosse apenas para edificação de vocês, ou seja, que eu estivesse pregando justamente só para elevar e converter os corações que me assistem. Não, ela é, em primeiro lugar, uma espada para mim. Se ela não me fizer refletir em minhas ações, em como tenho vivido, em como tenho me comportado,
eu seria um usurpador, um mentiroso, um prepotente, arrogante. Prego primeiramente para mim, para que eu me converta. Todo o preparo da homilia já vai penetrando no meu coração e, consequentemente, espero que vocês também sejam edificados. E hoje, ambas as passagens nos chamam a confiança em Deus e a caridade fraterna. A fé de Abraão o impulsionou a uma obediência radical, confiando que Deus era bom e fiel. Essa mesma fé nos leva a olhar para o próximo com os olhos de Deus, com misericórdia e compaixão, e não com julgamento, não com apontamento de dedos, não com críticas que muitas vezes só elevam nosso ego. Quando julgamos, nos colocamos acima do outro, esquecendo que somos todos pecadores necessitados da graça de Deus. É a soberba que nos impede de enxergar a trave em nosso próprio olho. A atitude de Abraão, de humildade e obediência, é o antídoto para essa soberba. Jesus, diante dos que queriam apedrejar a mulher adúltera, diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele nos lembra que somos todos falhos e pecadores. Em Romanos, capítulo 14, versículo 10 a 13, São Paulo nos exorta: e tu, porque tu julgas teu irmão? Ou tu, porque desprezas teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. O chamado de hoje é claro, irmãos. Tenham a fé de Abraão. Confiem plenamente em Deus, mesmo quando o caminho é incerto. Sejam dóceis ao seu chamado, dispostos a sair de sua zona de conforto para viverem a santidade. Olhe para si mesmos antes de olhar para os outros. Reconheçam suas próprias fraquezas e busquem a purificação em Deus. Sejamos instrumentos de misericórdia e não de condenação. Lembremos-nos das palavras de Jesus em Lucas capítulo 6. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Que ao celebrarmos a Eucaristia, ela nos fortaleça na fé e na caridade, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, que não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos remover as traves de nossos olhos e amar a Deus, como Deus nos ama. Deus abençoe você, meu irmão. E que a partir de hoje você olhe mais para si, no sentido de se corrigir, no sentido de se purificar, no sentido de melhorar a sua conduta diante dos olhos, não dos seus irmãos, diante dos olhos de Deus, pois Ele é quem vê o que está oculto. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.